Olá, tudo bem com vocês? Bom, nesse vídeo a gente vai continuar o nosso bate-papo, que faz parte dessa sequência de vídeos a respeito da autossabotagem. E já que a gente começou a falar sobre a relação filhos e pais, né, vamos trazer aqui hoje um conceito muito interessante para a gente embasar todo esse papo aqui. Existem estudos principalmente do meio do marketing, das empresas e tal, que costuma estudar os indivíduos, as pessoas, baseando-se nas gerações às quais ela faz parte. Visa basicamente conhecer, né, o seu público-alvo e dessa forma estabelecer meio que uma comunicação a mais perfeita possível, no sentido de conhecer os seus gostos, de conhecer como funcionam, de forma a cada vez mais conseguirem alcançar as necessidades desse público-alvo. Né? Basicamente é isso. Sendo que essa distinção, né, pelos variados grupos, divididos pelas gerações, também é um campo muito interessante de se ser estudado, né, por quem lida de alguma forma com a mente, com as terapias, né, como psicólogos, terapeutas em geral. Acredito até que na área da educação, né, embora eu não tenha pesquisado se isso acontece na área da educação também, mas seria muito interessante, né, porque se a gente for parar para pensar que a grande maioria dos professores são de gerações 2 a 3 anteriores às gerações às quais as crianças e os adolescentes pertencem, se torna um caldo rico, né? Você observar as situações históricas que aconteciam e que acontecem hoje em dia, as diferenças entre elas, né, os desafios que cada um deles teve que passar e que hoje em dia não se passa mais, ou coisas que não existiam naquela época e que hoje em dia existem, então são necessidades as mais variadas possíveis e provavelmente diferentes daquilo que foi necessário, né, nas outras gerações. Mas vamos então tentar entender um pouquinho melhor sobre o que é que eu estou tentando explicar aqui, né? O que seriam essas classificações? Existem basicamente 5 tipos, né? São como nomes que a gente vai dando às gerações de acordo com a qualidade, de acordo com o contexto histórico e cultural de cada época. Então vamos viajar um pouquinho no tempo e conhecer elas de trás para frente, né? A primeira delas é a geração Baby Boomers, né? Que essa geração é a geração que começou a nascer no pós-guerra. Essa classificação, e principalmente as datas em específico, elas não são exatamente certinhas, tá? Então aqui é uma aproximação dessa data. Então, esse pessoalzinho, né, que começou a nascer de 45 mais ou menos até mais ou menos 65, né? Veja o contexto, né? Porque num pós-guerra, né, a guerra sempre traz a questão do medo, da insegurança, de não saber se vai estar vivo, de não ter o que comer muitas vezes, né? Essa desestruturação, né, de tudo, e dessa forma, né, sendo um grupo que teve que estruturar muito as coisas, né? Que teve que fisicamente mesmo botar mesmo a mão na massa, muito mais do que as outras gerações. Depois disso, de 66 até mais ou menos 80, aí surge uma nova geração, que é a geração X. Perceba sempre essa coisa de uma geração para outra como que
meio que um trampolim, assim, meio que aquela geração vem, constrói toda uma base em algum sentido, né? Que vai servir para as próximas gerações e assim se dá, né? Toda essa evolução. Perceba, né, que de uma geração a outra, principalmente no plano material, tecnológico, né, a coisa vai se desenvolvendo, né, vai crescendo. As facilidades também vão aumentando, né, em um certo sentido. Sendo que tanto a geração X, né, quanto a anterior, foram momentos de muito trabalho, né? Onde as pessoas buscavam muito a questão da estabilidade, né? Da estabilidade financeira, profissional e conquistar também, né? O seu lugar, seja numa empresa, né? Permanecendo o máximo de tempo dentro dela, ou seja, dentro de um relacionamento estável, né? Assim, a família e tudo mais. Eram gerações mais rígidas, né, em certo sentido, porque viveram isso na pele, né. Perceba também uma coisa que é muito comum na gente, né, em se falando em padrões, da gente ou seguir aquele padrão que já está no sistema, né, então, se eu fui criada de forma rígida, eu vou agir de forma rígida, ou muitas vezes seguir o padrão contrário, né? Extremamente o oposto, do tipo, se fui criado com muita rigidez, eu não vou fazer isso com meus filhos, né? E foi o que aconteceu na geração seguinte, que foi a geração Y. E nas outras também, né? Nas próximas, após essas. A Y, né, que vai de 81 até 95, já é uma geração que ela nasce com um quê de questionamentos, né, de questionar. Onde dentro desse período começam as grandes inovações com relação à internet, à tecnologia, né, assim, um grande salto nesse sentido. É um período onde passamos, eu não falei isso antes, né, mas na geração X, né, foi justamente a geração da ditadura, né, e essa geração já é um outro modelo político, né, onde temos a democracia, né. Muita inovação e transformação, né, ocorre em todos os campos. E não que não houvesse, né, nas outras gerações, porque houveram coisas muito incríveis, né, principalmente no campo artístico e tal, e cultural, né, como os Beatles, a Jovem Guarda, tantos movimentos que houveram, né, os hippies, nesse sentido, né, da liberdade, né, e perceba que ao passar do tempo, né, e das gerações, e conforme foi se desenvolvendo tudo isso, a questão da liberdade também, né, se tornou algo muito em voga, né, assim, e principalmente, né, uma questão muito importante hoje em dia que eu acho que é a liberdade do ser, né, a liberdade de ser quem você é no mundo, nos mais variados campos, né, trabalhando dessa forma assim, com todo e qualquer tipo de preconceito, de tabu, né, de coisas que muitas vezes a gente sofre e faz sofrer pelo simples fato do não conhecimento, da ignorância sobre aquilo, fato esse que nos conecta diretamente com a próxima geração, né, que é a geração Z, que vai desde 1996 até 2010. É a geração de muitos dos nossos filhos, né? Essa e a próxima.
mas que é uma geração que já nasce em meio a muitas facilidades tecnológicas, com o celular na mão já, né? No meio de todo esse dinamismo, né? Essa questão da multitarefas e ao mesmo tempo com um problema, né? Muitas vezes de não conseguir focar, né? Porque são tantas informações e o tempo todo que se torna difícil isso, até para nós, né? Que somos de gerações anteriores, entramos nessa atitude, né? De fazer várias coisas ao mesmo tempo e ficar muito na questão superficial das coisas, né? A gente percebe muito a partir dessa geração, né, a questão do ativismo, nesse sentido, né, que eu acabei de falar, do respeito ao ser, né, do respeito a quem se é, né, de olhar as minorias, de olhar com mais senso crítico das coisas que isso veio desde a geração anterior, né, a Y, mas que vai se estendendo para essas novas gerações também, né? Tanto para essa como para a seguinte, né, que é a geração alfa, que são os nascidos a partir de 2011, né, até os dias atuais, que vai desde do bebê, da criança, né, até o pré-adolescente. Essa geração, né, já nasce com total facilidade, né, com relação à tecnologia. Temos também a questão dessa amplitude, né, que as redes sociais ganharam, né, nos últimos anos, com mil facilidades, né? Mas ao mesmo tempo, e dessa forma também inserindo a gente, né? Independente de qual geração nós sejamos, nesse contexto atual, né? Que é essa geração alfa de agora, vivemos num mundo ao mesmo tempo que globalizado, né? Mas com situações que a gente precisa refletir e modificar, né? E que são grandes desafios e bem reais, né? Da grande atualidade. Porque ao mesmo tempo em que vivemos nesse mundo tecnológico, né? Com informações super rápidas, isso traz, né? A característica para nós, né? Do imediatismo, da descartabilidade, né? E a superficialidade também, né? Com que muitas vezes acabamos vivendo, a questão de termos tantos estímulos que nos tiram, na verdade, da realidade, né? Que nos anestesiam perante o dia a dia. Também temos a questão muito forte, né, da polarização de tudo e de todos, né, com relação à política, a assuntos variados, como filosofia, religião, formas de se viver, de se amar, de se sentir, de ser, onde parece que para um ter a razão, o outro tem que estar errado, né? Ou vice-versa, né? Essa briga meio que sem sentido, né? Quando a gente para realmente para pensar racionalmente sobre as situações que acontecem. E ao mesmo tempo que é tudo tão rápido, né? Que as informações chegam de uma forma avassaladora, né? Existe também um lado de uma certa desesperança, né? E desse aumento a cada dia mais das ansiedades, das depressões, das falta de fé, né, na vida em si, em algo maior, né, falta de propósito, de direcionamento,
que acabam levando a tantos problemas mentais e emocionais, né, como a gente tem visto o tempo todo, meio que nessa insatisfação, né, com a vida, com o próprio ato de viver, né, sem fim. Veja, é improvável, né, que voltemos no tempo. Muitas vezes a gente tem saudade, né, das épocas anteriores, né, por exemplo, das músicas dos anos 80, 90, das coisas que eram muito melhores em algum sentido, e que hoje já não são mais, mas muito provavelmente que não se volta, né? Aquilo que se viveu não se volta mais. Então, algo interessante da gente pensar de agora em diante, né, é se situar no aqui e agora, de acordo com aquilo que a gente vive, e perceber realmente quais são as necessidades dos novos tempos, e buscar essas resoluções e essas soluções para que as coisas melhorem de fato, né, na vida de cada um de nós. Porque de acordo com os acontecimentos e de acordo com a particularidade, né, de cada geração, as necessidades delas também são muito diferentes, né? E muitas vezes a gente não vê isso, a gente não consegue enxergar isso, e isso é importante, porque senão a gente só fica naquela briga, querendo voltar para um passado que não volta mais, né? Porque a gente já viveu, já evoluiu e já seguiu em frente. E ao mesmo tempo a gente não olha para as coisas boas que o momento presente está trazendo para a gente, né? Porque tem coisas boas e coisas ruins nesse exato momento acontecendo. Veja que muitas das crianças, se comenta muito isso, né? Que as crianças que estão vindo e que futuramente as que virão são seres muito fora da casinha, né? Da caixinha, como diferentemente era no passado, né? Onde a gente seguia estruturas mais rígidas e onde a gente, de certa forma, isso também tem o seu lado bom, né? Tudo tem o seu lado bom e ruim. A gente precisa olhar isso, que tudo vai ter o seu lado positivo e o negativo. E veja, por exemplo, uma empresa que está estruturando, né, o seu modo de funcionamento de uma forma antiga para uma nova forma. No começo, ela precisa se adequar, né? Ela vai passar por situações ali que muitas vezes a gente não espera, porque a gente espera que tudo corra bem e que tudo seja fácil, mas não é muito bem assim, né, que a vida funciona. E a mesma coisa se dá também com essa evolução que acontece de gerações a gerações. Existe um princípio do Tao, né, que diz que no máximo do Yang se torna Yin, né, e vice-versa, porque essas energias são energias presentes em tudo e em todos, né, e que estão nos mais diversos graus aí e combinações, mas que se complementam ao mesmo tempo que são opostas, se transformam uma na outra, de certa forma. E isso também ocorre nas gerações, se você for observar, né? A questão de uma geração anterior buscar fazer o completo contrário do que a geração que antecedeu fez, essa visão assim filosófica do Tao, né, das energias apresentadas ali, onde a gente pode ver esse funcionamento que ele realmente ocorre. Ao mesmo tempo, né, essa necessidade da gente buscar o equilíbrio dessas forças dentro de nós,
e observar também fora na natureza que elas estão, né, o tempo todo nesse infinito movimento, né, que nunca para, nesse dinamismo que existe na natureza, sendo que achar esse caminho do meio, né, leva um tempo. E voltando àquele exemplo da empresa, né, que está mudando a sua forma de produção ou questões relacionadas ao seu interno, né? Se a gente for trazer essa analogia para os dias atuais, estamos num sistema completamente falido, né? Onde não comporta lapidar e ajudar com que cresça com segurança pessoas, né, pessoinhas que estão vindo e que ao mesmo tempo que não se adequam àquele sistema, também não encontram ainda, porque está em formulação tudo isso, né? Primeiro estamos observando que tudo isso está acontecendo, novas pessoas com visões podem trazer, né, a construção e a estruturação de tudo isso, e que é necessário, porque se não houver isso, não tem evolução, né? Esse passo a passo, né? Até chegar a um lugar em comum onde a gente se sinta completamente afinizados, apoiados, em sintonia com o sistema que nos envolve em todos os aspectos, passa por esse momento de cegueira e muitas vezes de falta de direcionamento, de instabilidade, de disfunção, né? Onde parecem que as peças dessa engrenagem não se encaixam, né? É como se tivéssemos várias pecinhas, umas diferentes das outras, tentando encaixar nessa engrenagem maior, mas faltasse um certo, uma certa calibragem, né? Uma adequação, que quando isso não ocorre, parece que há um buraco, né? Que não supre as necessidades afetivas, sociais, basais, para que para que você consiga espremer o melhor caldo, se isso fosse um suco, por exemplo, né? Espremer o melhor caldo daquelas frutas, daquelas laranjas, né? Que no caso são as pessoas. E isso de uma forma prática e do dia a dia, né? Acaba gerando isso que a gente vê, né? Que nas nossas próprias desmotivações com a vida, desmotivações com caminhos e com o próprio sentido da vida, né? Sendo que a solução não é muito fácil, né? Porque depende da atitude de cada um de nós nas nossas próprias vidas, né? Mas faz parte desse caminhar aí. Isso faz parte, né? Desse girar dessa roda aí da vida, né? Lembra da roda da vida? O fato é que as gerações futuras sempre acabam herdando, né,
os excessos e as faltas que os seus pais e mães de gerações anteriores, pais e mães gerações anteriores, não conseguiram suprir em si mesmos, em si mesmas. Então, talvez uma das soluções seja, às vezes, a gente dar um pulinho, né, ali naquela geração que ficou esquecida lá atrás, e trazer também um pouco da sua força, um pouco das suas melhores qualidades, né? E logicamente que adequando, né, respeitando as diferenças que cada geração traz, e de repente formando aí uma simbiose muito interessante, né, de seus melhores potenciais, em benefício desse crescimento contínuo e benéfico que a gente pode chegar como humanidade, e buscando nas inovações, na educação inclusiva, né, interessante, onde você vai e quer aprender mais e mais, e que desenvolve aquele brilho nos olhos de vontade de saber, de aprender, de vivenciar coisas novas, bem como contando com a ajuda de todas as artes, filosofias, religiões, movimentos e, por fim, as terapias, né? Como a terapia floral, que eu vou trazer aqui dicas interessantes de florais para adolescentes. Mas esse é um tema para um próximo vídeo. Até mais!